Olá pessoal, voltamos, não é? O pessoal estava falando que estava cortando, então eu mudei aqui a internet para a rede móvel, tá certo? Vamos ver se melhora agora, estava travando. Então só a gente repetindo, não é? Novamente, eu queria repetir novamente aqui, aonde diz o seguinte: essa geração, que é a geração de Caim, é uma geração sem Deus, fora da presença de Deus. Ele edificou uma cidade para que esta cidade, tentou edificar uma cidade para que esta cidade servisse de capacitação e de treinamento para pessoas, mas sem Deus. Era uma escola sem Deus, ok? Então, nessa escola, o que é que acontece? Eles tentaram fazer uma sociedade e deixar Deus de fora. Então, nós começamos a observar uma série de malignidades que acontecem. Então, por exemplo, nós temos aqui o primeiro caso de bigamia. No versículo 18 diz: a Enoque nasceu a Irade, Irade gerou Majuael, Majuael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Então a gente observa aqui que houve a primeira bigamia, não é, na Bíblia, ok? Primeiro caso de bigamia. E continua: e Ada deu à luz a Jabal, o qual foi pai dos que habitam em tendas de campanha e criam gados. Então esse Jabal, ele é o primeiro, pecuarista, é o primeiro fazendeiro, é o primeiro camarada que cerca uma terra, entende? E coloca gado para criar e para vender e para negociar. É o primeiro latifundiário. Depois diz que o seu irmão Jubal, o qual foi pai de todos que tocam harpa e órgão. E aí nós temos a origem da música mundana. Então veja que a música mundana, ela nasce sem Deus, ela nasce sem uma adoração ao Senhor, ela nasce sem uma utilidade para Deus. E depois nós temos, o versículo 22, fala de Zilá, que deu origem a Tubal-Caim, e Tubal-Caim foi instrutor dos artífices. Então nós temos aí os instrutores, o pai dos artífices, e os artífices são aqueles que trabalham com ferro, com madeira, com barro, e aqui surgiu as primeiras imagens de escultura. Então o maligno começa a trabalhar de uma forma que começa a se sair na frente todo um sistema, músicas, domínio sobre a terra, idolatria. Versículo 23 fala de um homem chamado Lameque. Esse homem, ele matou dois jovens, ele foi um duplo homicídio, ele matou um homem e um jovem. Então ele faz um pecado, ele comete um pecado duas vezes maior do que o que seu descendente Caim cometeu, seu avô Caim cometeu. Ele mata dois homens. Então a gente vê o pecado se multiplicando no meio dessa geração. Versículo 24 diz: porque 7 vezes será vingado Caim, mas Lameque, na verdade, 70 vezes 7. Esse aí é o primeiro registro, é o primeiro poema registrado na história da humanidade. A poesia é igual desde aquele tempo, glorifica a imoralidade e o assassinato e nega a ira vindoura. O homem tentou negar o julgamento desde então, entretanto o julgamento virá um dia. Semente espiritual renovada. Olha só, versículo 25. E novamente Adão concebeu a sua mulher, e novamente Adão conheceu. E novamente Adão conheceu a sua mulher, tiveram um relacionamento sexual, a qual deu à luz a um filho e o chamou seu nome Sete. Depois de tratar da linhagem de Caim, no início da corrupção e da violência, Moisés volta uns anos ao nascimento de Sete. O Espírito Santo destacará Sete,
porque esse está na linhagem de Cristo. E o nome Sete significa aquele que substitui, aquele que é um substituto designado. Olha só, Sete é o substituto de quem? De Abel. É um tipo de Cristo que me substituiu, que substituiu você. Aleluia. Porque Deus disse a ela: deu-me outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Quando Caim nasceu, Eva disse: adquiri um varão pelo Senhor, o que indica que ela acreditou na aliança em Gênesis 3,15. Mas ela utiliza o termo Deus, com efeito afirmando que ela perdeu a fé na aliança. Como foi dito, dessa semente Cristo viria, mas por causa da incredulidade de Eva, não sabia ou não acreditava nisso. Ok? Então, olha só, Eva desacreditou de Caim pelas suas ações, pela forma que ele falou, pela forma que ele disse, tá certo? Pela forma que ele se comportou. Mas agora ela volta a acreditar em Sete, como Sete sendo o cumprimento da promessa de Deus. Primeiro Eva acreditou que o cumprimento seria em Caim, mas não foi Caim. Depois ela achou que seria em Abel, mas Abel foi morto. Mas agora o cumprimento da promessa de Deus sobre aquela descendência, sobre a descendência que venceria a serpente, aquele cumprimento se dá justamente em Sete. Aleluia. E a Sete também nasceu um filho e o chamou o seu nome de Enos. O nome Enos significa, olha só o que significa o nome Enos: doentio, mortal. Faz uma referência à descendência do homem. A descendência do homem estava doente. A descendência do homem era uma descendência mortal. Os terríveis resultados da queda agora estão começando a ser compreendidos pelo homem, compreendidos por Adão e por Eva. Olha só, então começou a ser invocado o nome do Senhor. Porque a partir de agora eles começam a ver, não é? O que é viver uma vida fora da presença de Deus. Eles agora sentem na carne o que é estar longe de Deus, afastado de Deus. É como se o homem, como ele foi expulso do paraíso, apesar de ainda acreditarem nas promessas de Deus, eles não estavam cultuando, eles não estavam buscando a Deus, eles estavam vivendo como homens sem Deus, igual estava vivendo Caim. Só que Caim foi expulso da presença de Deus, enquanto o homem foi expulso da presença de Deus, sim, também pelo pecado, mas só que de uma forma diferente. Deus ainda estava com o homem, mesmo ele fora do jardim do Éden, mas ele não estava mais com Caim. Caim estava só por conta própria. Então, olha só. Então começou a ser invocado o nome do Senhor. Provavelmente se refere ao desprezo, muito possivelmente a família de Caim, ao dar conta de que Sete tornou agora o lugar de Abel, associa-se ao primogênito ou ao designado. Desdenhosamente, ela se refere a eles como povo de Deus ou povo do Senhor, a partir de agora. Aleluia! Glória a Deus! Povo de Deus e povo do Senhor. E aqui termina o capítulo 4 do livro de Gênesis. Ok? Capítulo 4 do livro de Gênesis. Amém, irmãos? Então é isso que aconteceu, ok? No capítulo 4, então a gente observa o crescimento de uma geração sem Deus, o esquecimento, o povo de Deus se esqueceu de buscar a Deus, e a partir de agora, do nascimento de Sete, se retoma a busca pelo Senhor. E é por isso que o mal saiu na frente, por isso que o pecado saiu na frente, porque o que é que acontece? Você tinha a geração de Abel, que era a geração de homens de Deus, e você tinha a geração de Caim, que era a geração do pecado. Como Caim matou Abel,
Então a geração do pecado começou a crescer. Então cresceu a imoralidade, cresceu os assassinatos, cresceu a violência, cresceu a prostituição, cresceu a miséria, cresceu a posse da terra, cresceu o adultério, cresceu as coisas erradas, enquanto a geração de Deus não tinha ainda uma descendência. Então foi quando acontece de Eva engravidar novamente de Adão, de ter o seu filho Sete, e a partir de Sete nascer Enos. Quando Enos nasce, que coloca o nome desse nome Enos, é como se o povo de Deus tivesse observando que essa geração estava doente e precisava de Deus. Então, a partir desse momento, eles invocam o nome do Senhor. É como se isso acontecesse com a gente, querido. Muitas vezes, nós só passamos a invocar ao Senhor quando nós entendemos que nossa vida está uma vida troncha, está uma vida errada, está uma vida de pecado, está uma vida que está nos levando à beira do abismo. Quando nós temos essa consciência, nós começamos a invocar o Senhor. Mas quando nos falta essa consciência, a gente continua vivendo a vida no erro. Então, o povo de Adão e de Eva continuou vivendo longe de Deus. Somente quando Enos nasceu e tiveram a consciência, tá certo? A consciência de que o homem estava ali, o homem era frágil, o homem era mortal, o homem estava longe de Deus, estava colhendo as consequências no seu corpo, então ali passou a se buscar o Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado mais desse capítulo. Nessa brincadeirinha, nós já estamos terminando o 4º capítulo do livro de Gênesis, vamos para o 5º. Tem muita coisa pela frente, mas nós estamos aqui todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre você, não é, que o amor de Deus, a graça de Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, e que Deus te abençoe e que você tenha sede da palavra, deseje mais de Deus e cresça no Senhor. Esse é o objetivo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.